Oi, oi! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da 11ª classe. Ainda estamos a estudar cinemática. Na aula de hoje, vamos continuar a estudar o movimento dos corpos, sem nos importarmos com a causa do próprio movimento. E para o tema de hoje, nós vamos falar de queda livre e lançamento vertical para cima. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre isso. A nossa aula anterior era sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a queda livre dos corpos é um movimento retilíneo uniformemente variado, só que ao contrário do movimento que estudamos na aula anterior, este movimento dá-se na vertical. Todas as condições do movimento retilíneo uniformemente variado são válidas para aqui. A única diferença é que no lugar de X ou S, usamos H ou Y, porque estamos a descrever a trajetória vertical. E a aceleração deste movimento é a aceleração de gravidade. Então, a equação do movimento, que é a equação do espaço, é a mesma, trocamos o S pelo H. A equação da velocidade é a mesma, trocamos a aceleração por aceleração de gravidade na Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a equação de Torricelli continua a ser válida. Uma coisa que nós precisamos de destacar é que na queda livre dos corpos, abandona-se um corpo de uma certa altura, então no início a velocidade é zero. Então, no movimento de queda livre dos corpos, a velocidade inicial é sempre igual a zero. Quanto ao movimento vertical para cima, é o dobro da queda livre. Acontecem duas coisas. Lança-se um corpo para cima com uma velocidade máxima, atinge uma altura máxima e dali ele cai. Então, é duas vezes a trajetória da queda livre. E no movimento vertical para cima também tem uma coisa que nós precisamos assumir. No momento em que o corpo atinge a altura máxima e muda de sentido, passa a cair, ele para por alguns nanosegundos que nós não temos como ver, mas ele para. Então, no movimento de retorno, que é da queda livre, a velocidade inicial é sempre zero. Todas aquelas outras fórmulas que vocês aprendem, tempo de queda, velocidade ao atingir o solo, derivam destas três fórmulas. E vocês vão ver nos exemplos que eu vou apresentar aqui. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte exercício. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e este atingiu o solo 4 segundos depois. Despreze a resistência do ar e determine, a linha A, a altura do edifício. Sempre vão dizer para vocês desprezarem a resistência do ar, porque neste nível isso aí seria uma complicação, não é importante incluir o atrito. Mais para frente no ensino superior há exercícios em que já se inclui, mas no momento, por mais que não digam, não se importem com esta frase, despreze a resistência do ar. Não é uma coisa para vocês se preocuparem, tá? Ok, então temos este exercício. Alguns de vocês podem ter aprendido dos vossos professores uma fórmula que é tempo de queda, por exemplo. E depois vão ficar tipo, mas a professora Yara nos deu fórmulas insuficientes. Não são insuficientes. Como eu disse, toda e qualquer fórmula que vocês vão aprender aqui deriva daquelas três fórmulas que eu dei. Vocês podem ter uma fórmula assim, 2 vezes delta H, aqui pode ser delta H, assim como pode ser simplesmente o próprio H, né? Delta H sobre gravidade. Essa fórmula não é nenhuma fórmula nova. Se nós queremos a altura do edifício, vou vos mostrar de onde vem essa fórmula, porque alguns professores ou algumas pessoas vão resolver esse exercício usando esta fórmula. Nós temos o tempo de queda, colocamos aqui, conhecemos a gravidade, vamos isolar o delta H. Mas de onde veio esta fórmula? Vou vos mostrar. Nós temos a altura em função do tempo a ser igual a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais gravidade vezes tempo ao quadrado. Mas professora Yara pôs mais ou menos na fórmula anterior. Por quê? Na queda livre nós temos mais e no movimento vertical para cima temos menos. Por quê? Porque naquele movimento nós estamos a contrariar o sentido original da aceleração de gravidade. Enquanto neste caso, a queda livre, vamos representar esse exercício, uma pedra está a ser abandonada de uma certa altura, como eu disse lá nos apontamentos, a velocidade inicial na queda livre, ninguém precisa nos dizer, é sempre zero, começa assim. O movimento, posso até pôr aqui a unidade para vocês lembrarem que a unidade da velocidade é metros por segundo. Então, passado um determinado tempo, que é ΔT, neste caso aqui, o tempo de queda, que é o tempo que ele levou para cair, então vocês podem chamar de ΔT, ou podem chamar de tempo de queda, que é o tempo que o corpo levou para cair. Passado um determinado tempo, queremos saber qual era a altura da qual o corpo foi abandonado, o ΔH, não é? Qual é a altura que ele percorreu, não é isso? Então, já que o movimento do corpo coincide com o sentido da aceleração de gravidade é uma grandeza vetorial assim para baixo, não é isso? Então,
Até não vou pôr esse símbolo de vetor, porque vocês não nos deram vetor. Então, por isso que no movimento de queda livre aqui temos mais. Então, eu ia mostrar como é que chegamos a esta fórmula. Aqui este termo dá zero, porque a velocidade inicial é zero. Passando a altura para cá, temos h menos h inicial. Isto aqui é o quê? Não é delta h. Altura final menos altura inicial, gravidade, tempo ao quadrado sobre 2, porque este termo já desapareceu. Então, se nós quisermos isolar o tempo, passamos do 2 para cá, este aqui é delta h, não é isso? O 2 estava a dividir, passa a multiplicar. A gravidade estava a multiplicar, passa a dividir. Então, isto aqui fica a ser igual a tempo ao quadrado. Para nós tirarmos o quadrado deste membro para outro membro, fica a raiz. Então, passamos a ter raiz quadrada de 2 vezes delta h sobre gravidade é igual a tempo de queda. Só colocam aquele que aí para vocês saberem de que estamos a tratar do tempo que o corpo leva para cair. Então, eu não prefiro ter que vos fazer decorar esta fórmula, porque tudo que nós queremos, nós podemos partir daqui. Vamos lá resolver a linha A usando esta fórmula aqui. Cortamos aqui, passamos este para cá, ficamos com delta H. Então, delta H passa a ser igual a gravidade, não é? Tempo ao quadrado sobre 2. Então, o que é que nós fizemos? Nós partimos daqui. Daquela fórmula que eu vos dei. Estamos à procura da altura, como o nosso exercício diz. Então, a altura vai ser, podemos usar a gravidade 10. Tanto faz. Arredondamos o valor da aceleração de gravidade para 10. 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai dar... Isso aqui parece que o 10 está ao quadrado. Deixa eu apagar. Para não vos deixar confusos quando vocês estiverem a acompanhar a aula, né? Então, H vai ser igual a 10. Eu estou a arredondar o valor da aceleração de gravidade. Vezes 4 ao quadrado sobre 2. Vocês só precisam pôr na máquina, nem precisam de máquina. 4 ao quadrado dá 16, a dividir por 2, dá 8 vezes 10, dá 80. Então, a altura da qual o corpo foi abandonado é de 80 metros. Esse aqui é o exercício Meirelles da queda livre. Isso aqui é a linha A. Posso colocar daqui. Então, a linha B pede o módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Aqui, a velocidade com a qual a pedra atinge o solo é a máxima possível, porque isto aqui é um movimento variado. Ele começa com velocidade inicial 0 e a velocidade vai crescendo até que ele chega aqui com a máxima velocidade e logo depois tem uma paragem brusca. Então, é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Por isso que aqui temos mais e não menos. Como é que vamos resolver? Com a equação da velocidade. Aquelas equações têm tudo que vocês precisam, tudo mesmo. Então, velocidade em função do tempo é igual a quê? É igual a velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Aqui também nós temos mais por ser um movimento acelerado. Gravidade vezes o tempo. Muito bem. Então, como eu já tinha dito, como já sabemos, a velocidade inicial aqui é zero. Podemos cortar este termo aqui. Então, a velocidade quando atinge o solo, nós já sabemos quanto tempo leva para atingir o solo, que é 4 segundos. Conhecemos a aceleração de gravidade, que arredondamos para 10. Então, vamos ficar com 10 vezes 4. Então, a velocidade com a qual o corpo atinge o solo é de 40 metros por segundo. Metros por segundo. O segundo exemplo e o último da nossa aula de hoje, este exemplo aqui engloba muitos assuntos. Acho que só faltou construção de gráfico, que eu podia ter trazido na linha F. Mas vocês já aprenderam construção de gráfico nos exercícios nas aulas anteriores, então não vai ser diferente. Aqui temos um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e determine. Eu já tinha vos dito que no lançamento vertical para cima, a velocidade inicial é diferente de zero. Na linha A, pedem-nos as funções horárias do movimento. As funções de movimento são a equação do espaço em função do tempo, que neste caso aqui é a altura. Então, vamos ter altura em função do tempo. Já conhecemos as fórmulas, não é? São aquelas que eu deixei aqui. Altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Por que estamos a usar menos? No exercício anterior tínhamos usado mais, porque aqui estamos a fazer lançamento vertical para cima. O corpo sai de baixo para cima, enquanto que a direção da aceleração de gravidade, a direção natural é de cima para baixo. Como o movimento do corpo contraria o sentido natural da aceleração de gravidade, então no termo da aceleração de gravidade, nós vamos ter o sinal negativo. É por isso. Então, esta aqui é para a equação do movimento, horária do movimento, não é? Porque estão a pedir do espaço, não é isso? Então, altura em função do tempo, altura inicial dá zero, porque começa do solo, velocidade inicial é 50 vezes tempo. Quando nós estamos a fazer a equação horária, o termo do tempo continua assim, como ele está, que é para a qualquer instante que a gente precisar descobrir a posição do nosso projétil, do nosso corpo, a gente só chega e substitui no tempo. Então, a equação horária do espaço, ou da posição, vai ser igual a 50t menos 5 vezes t ao quadrado. Essa aqui é a equação do espaço. Mas além da equação do espaço, também temos a equação da velocidade, que é a equação também horária do movimento. Velocidade é a função do tempo, segundo a nossa fórmula, que todo mundo já tem que saber, é velocidade inicial menos aceleração de gravidade vezes o tempo. E este menos está aqui pelo mesmo motivo que eu expliquei há pouco tempo. Então, a velocidade
em função do tempo vai ser igual a 50 menos 10t. Tudo que a gente precisar a seguir nos nossos exercícios, a gente vai resolver usando essas duas equações aqui. Esta, né? Ficou assim. E esta. É tudo que a gente precisa. Então, alguns exercícios não pedem as equações horárias, mas vocês já vão dar, porque é o que você vai precisar depois. Depois temos o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Queremos tempo que o corpo vai levar para atingir a altura máxima. O que é que acontece na altura máxima? Que eu expliquei quando eu estava a dar as características do movimento. Na altura máxima é onde o corpo chega, muda de sentido, começa a cair. Não vai mais além daquele ponto. Vamos lá, o corpo está a sair do solo, ele sobe. A dado momento ele chega aqui, onde nós chamamos de altura máxima. Ele não tem para onde ir mais, é o máximo da altura. Depois daqui, o que vai acontecer com ele, ele vai cair. O que eu disse sobre este momento? Eu disse que o corpo para uma certa fração de segundos antes de voltar, de começar o movimento no sentido oposto. Então, significa que na altura máxima, isso aqui era só para vos explicar, a velocidade neste ponto aqui, a velocidade é zero. Então, se a gente pegar na equação da velocidade e substituir o termo da velocidade por zero, a gente vai descobrir em que instante isso acontece, quando é que esta velocidade torna-se zero, segundo esta equação horária da velocidade, que descreve o nosso movimento específico, esta. Então, é só ficarmos com 50 menos 10t igualarmos a zero. Havemos de descobrir o instante em que o corpo atinge a altura máxima. Então, ver que tudo que vocês precisam está nas equações horárias de movimento. Não precisam de decorar tantas fórmulas assim. É muito eficiente. Então, vamos ficar com t a ser igual a 50 sobre 10, porque simplificamos os sinais. 50 sobre 10 e t vai ser igual a 5 segundos. Depois, na linha C, qual é a altura máxima? Agora que nós já sabemos quanto tempo o nosso corpo leva para atingir a altura máxima, já podemos pegar na equação da altura e determinar a altura quando o tempo é 5, porque é aí onde nós temos a nossa altura máxima, não é? Então, pega na equação da altura e onde tem tempo, substitui pelo tempo que a gente já determinou para chegar na altura máxima. Então, vai ser o quê? 50 vezes 5, 50 vezes 5, que estamos a colocar no lugar de tempo, menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, isto aqui, 50 vezes 5 dá 250. Isso aqui já é matemática básica, nem precisamos de máquina aqui. Cálculo básico. Isto dá 150, isto dá 25 vezes 5 dá 125, 250 menos 125 dá 125 metros. A linha D, ele diz assim: em 6 segundos, contados a partir do movimento de lançamento, querem saber a posição do móvel e o sentido. Nós vamos saber já que o sentido é de cima para baixo. Como é que nós sabemos que o sentido é de cima para baixo? Porque a gente sabe que este corpo só sobe até ao ponto em que ele atinge a altura máxima, que são 5 segundos. Depois disso, ele começa a cair. Então, nos 6 segundos, o corpo já está a cair. Então, vai ser sentido de cima para baixo. Este é o sentido, de cima para baixo. Até nem precisava ter escrito, mas já aqui. E depois, qual vai ser a posição? Podemos pegar de novo na equação da posição, substituir por 6. Havemos de ver que há de já ser uma posição menor que esta, menor que 125. Há outras artimanhas. Podemos recomeçar a fazer uma nova equação horária, onde agora estamos a considerar a altura inicial como 125, a velocidade inicial como 0. Mas é desnecessário, já temos esta fórmula aqui. Só precisamos de pegar no lugar de tempo, substituir por 6. Havemos de ter um valor menor que 125. Vamos ficar com 50 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 50 vezes 6 dá 300. 5 vezes 6 ao quadrado dá 36 vezes 5 dá 180. 300 menos 180 dá 120, tá vendo? Agora o corpo está a baixar. Depois de ter atingido a altura máxima, baixou 5 metros. Então, você fica com 120. Depois, na linha E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Definitivamente, ele vai atingir o solo no instante t igual a 10. Por quê? É o dobro do tempo de subida. No tempo igual a 10 segundos, ele vai estar no chão. Podiam também pegar nesta equação aqui, colocar 0 aqui. E eu encontrar dois valores. Um dos valores de t seria 0, que é no início do movimento, e o outro vai ser 10. Vocês vão encontrar T1 e T2. O T2 é o segundo instante em que o corpo volta a estar no chão. Porque ele sai do chão. Então, quando é 0, quando o tempo é 0, o espaço é 0. E depois, quando é que ele volta de novo para o chão, para o solo? 10 segundos depois. Por quê? Porque ele subiu em 5 segundos. Então, vai descer em 5 segundos. Mas, para provar, pegue nesta equação, igual a 0, achei os zeros da função, onde descobrir que um dos zeros é tempo igual a 0 e o outro é tempo igual a 10.
Qual é a velocidade? É só pegarem na equação da velocidade, onde tem tempo, substituírem por 10 segundos. Tudo é feito na base destas equações e nada mais. Se vocês meterem isso na cabeça, a vossa vida vai ficar muito simplificada. É possível resolver tudo mesmo destes problemas neste nível, na base dessas 3 equações que eu acabei de vos dar aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? 50 menos 100 vai ficar menos 50. E depois vocês podem dizer, mas professora, a velocidade alguma vez é negativa. Olha, na matemática vocês vão estudar vetores, vocês vão perceber que velocidade é uma grandeza vetorial que tem intensidade, que é módulo, direção e sentido. Quando você encontra um sinal negativo, implica que o sentido é oposto àquele que se era esperado. Este movimento era assim. Significa que ele, quando atinge o solo, está fazendo um movimento ao contrário do movimento descrito por esta equação. Então, esse sinal é só para isso. Mas a intensidade mesmo faz o módulo. Então, o sinal fica aqui, mas é para ele indicar o sentido físico como é que é sentido da velocidade, é apenas para isso. Então, este é o fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado alguma coisa. Quem tiver dúvida, não hesite em me procurar. Pode ser pelas minhas contas das redes sociais, Facebook, Instagram. Meu nome é Yara Hermínia. Vou deixar na descrição deste vídeo, assim como vou deixar o meu e-mail. Vocês podem me procurar. Sempre que eu conseguir um tempo, eu vou tentar vos dar atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de partilhar esta aula, comentar muito e por gosto. Obrigada pela vossa atenção e até a próxima.